Bora trabalhar, meu povo, minha pova! Vocês estão bom? Eu espero que vocês estejam muito saudáveis. Vamos falar agora rapidinho de população e estrutura etária. Bora lá, mano! Então, meu povo, começamos pelo lugar de sempre, pelos conceitos gerais. Vamos estudar, então, a estrutura etária global e do Brasil. A palavra etária nos revela algumas coisas importantes, nos dá uma pista do que a gente vai estudar. Etária deriva de idade. Nós vamos estudar exatamente a composição de idade das populações, priorizando o estudo da população brasileira. É possível, através do censo, anotar a data de nascimento durante toda a pesquisa de toda a população e criar gráficos separando gráfico lateralmente de mulheres, lateralmente de homens, dividindo também por grupos de idade, as tais faixas etárias. As faixas etárias são grupos em que indivíduos de mesma idade ou de idade aproximada passam a pertencer e a estar inclusos, formando assim camadas da estrutura de idade da população. Eu, por exemplo, tenho 42 anos, faço parte de uma faixa etária que vai dos 39 aos 44 anos de idade. Essas faixas etárias são agrupamentos por idade da população masculina e separadamente da população feminina, obtida através do censo. A estrutura etária pode ser analisada a partir de dois gráficos compostos que vão ser chamados de pirâmide etária por sua aparência de gráficos de barra sobrepostos, gerando em algumas situações a ideia de pirâmide. Então, as pirâmides etárias são os gráficos compostos de faixas de idade que nos permitem perceber se uma população está mais concentrada no grupo jovem, no grupo maduro ou na parte envelhecida. Então existem 3 agrupamentos gerais? Existem. A estrutura etária de uma população pode se dividir no primeiro grupo geral, no grupo etário jovem, que varia do 0 aos 14 anos de idade, englobando faixas etárias internas, que vai do 0 aos 4, dos 5 aos 9, dos 9 aos 14 anos. O grupo de adultos, que vai dos 15 aos 64, com faixas etárias componentes internas também. E o grupo de idosos, que vai acima dos 65 anos, também com várias faixas etárias. Mediante a classificação da população e do enquadramento de cada indivíduo, segundo sua data de nascimento, no seu grupo etário e na sua faixa etária, nós temos a possibilidade de formar, então, gráficos. E nós podemos ter, então, 3 gráficos básicos a partir dessa lógica. Vamos estudar, então, desses 3 tipos genéricos. O primeiro é esse que a gente começa a apontar aqui com o laser. Olha lá. Um gráfico que tem uma base larga e um topo estreito. Essa base larga implica que as 3 faixas etárias primeiras, as bases, são largas, dando essa característica piramidal. Então, essas 3 primeiras faixas etárias jovens são muito largas, o que nos dá a entender que esta nação, este país, não tem controle de natalidade. E quando a gente observa o topo da pirâmide, onde deveria estar as faixas etárias mais idosas, a gente percebe nesta pirâmide também que não há expectativa de vida que leve pessoas a viverem tantos anos. Quer dizer que a expectativa de vida é baixa. Essa pirâmide, com este formato, é típica de países extremamente pobres e subdesenvolvidos. E a gente pode classificá-la como jovem. Uma pirâmide que começa a controlar sua base, seu grupo de jovens, é uma pirâmide de um país que tem controle de natalidade. E que tem o engrossamento da parte central de adultos. É uma pirâmide madura, é uma pirâmide adulta, que vai entrar num processo de envelhecimento no topo. É um país que já fez uma transição demográfica para o controle de natalidade e melhoria na qualidade de vida. É uma passagem de uma situação de subdesenvolvimento para uma situação melhor de quase desenvolvimento. É uma posição intermediária na transição demográfica. Quando o controle de natalidade é muito eficiente, a qualidade de vida também é muito grande, as bases
da pirâmide ficam curtas e o topo fica enlarguecido, formando uma pirâmide quase que invertida. Essa pirâmide vai ter poucos jovens e muito idosos, portanto, envelhecida. É uma pirâmide de um país com qualidade de vida, com uma expectativa de vida muito alta e com controle de natalidade, porém que vai apresentar alguns problemas futuros, como, por exemplo, a necessidade de um replanejamento no cuidado com idosos e com a previdência social. Quando a gente sobrepõe aquele gráfico, né, de transição demográfica, né, aquele gráfico de crescimento natural vegetativo, com as pirâmides, a gente pode perceber que existem momentos do gráfico em que você tem natalidade absolutamente descontrolada e mortalidade descontrolada, o que garante aí uma pirâmide dessa. Base extremamente larga e topo estreito. País subdesenvolvido. Ficaria nessa posição do gráfico da transição demográfica. Se eu tiver já algum controle de natalidade, a base encurta um pouco. Ganhando ainda controle de mortalidade, há uma expectativa de vida maior. Então a pirâmide começa a se tornar uma pirâmide de transição como esta aí. Base encurtando, topo ainda enlarguecendo. Está no final da fase 2 da transição demográfica. E se eu tiver já uma estabilidade no controle de natalidade intenso e uma mortalidade estável, posso ter uma pirâmide envelhecida, que num primeiro momento pode se tornar quadrada, mas num segundo momento pode se inverter, demonstrando aí uma grande concentração de idosos e uma certa preocupação com as políticas geriátricas de assistência médica e de assistência social. E também uma preocupação extra aí com o pagamento de aposentadorias. Bom, essa é a relação entre as pirâmides etárias e a transição demográfica. Ela precisa ser conhecida. Não deixe de estudar essa relação porque ela pode te surpreender no vestibular. Beleza? Chegamos então à classificação de alguns países. Não é? Como será que são as pirâmides de alguns países do mundo? Vamos observar? Inicialmente nessa tela estática aqui. Ó. Olha ali o primeiro quadrinho da Bélgica. Uma pirâmide já envelhecendo. Né? Uma pirâmide de país envelhecido. Assim como essa do meio aqui dos Estados Unidos. Uma pirâmide em processo de envelhecimento. A primeira ali embaixo é a pirâmide de Burkina Faso, uma pirâmide de um país africano, modelo para todos os países africanos pobres, aliás. Base extremamente larga e topo estreito, mostrando subdesenvolvimento em oposição aos países desenvolvidos que estão acima aí nesses quadrinhos. Um outro país subdesenvolvido, mas não africano, e sim latino, o México, base encurtando e meio ainda teimando em enlarguecer. É uma transição inicial, é uma pirâmide jovem, mas não tão jovem e tão subdesenvolvida quanto a dos países africanos. Mas é uma pirâmide ainda que tem uma transição longa pela frente. Vamos analisar mais algumas pirâmides mundo afora assistindo um videozinho. Bora então ver esse vídeo. Podemos observar também, em comparação com o Brasil, pegando agora 2020, o nosso momento histórico, essa é a nossa população em fase de envelhecimento. Vamos encontrar alguns países. Por exemplo, aqui, ó, vamos colocar aí a população da região chinesa de Hong Kong. Olha só a pirâmide de Hong Kong como já está chegando no envelhecimento. Vamos pegar a população de outros países, como por exemplo a Etiópia, hoje. Olha como é uma população extremamente jovem. Partindo então da Etiópia para uma outra comparação, vamos pegar a pirâmide de Portugal. Olha a pirâmide de Portugal, envelhecida. Vamos pegar a pirâmide de um outro país pobre, do Paraguai. Uma pirâmide jovem, base larga, topo estreito. Vamos pegar a pirâmide da Noruega, então, para a gente poder observar como esta pirâmide é envelhecida. Vamos pegar agora da Namíbia, um país pobre africano. Base larga, topo estreito. Vamos pegar a pirâmide do Sudão do Sul, né? Um país jovem, mas que tem uma das piores condições sociais e econômicas do planeta. Essa é do Sudão, aliás. Né? Então, Sudão do Sul, olha só,
muito parecida com a pirâmide do Sudão. E aí, obviamente, a gente analisou pirâmides de países muito pobres e países ricos, como por exemplo a Espanha. A gente nota que países em que há desenvolvimento social, as pirâmides caminham para o encurtamento da base e o enlarguecimento do topo. Enquanto em países muito pobres, a gente simplesmente tem bases extremamente largas e topos estreitos, como essa do Gabão. E aí, meu povo, apareci agora aqui no cantinho aqui embaixo, mas vamos continuar os trabalhos. Vamos analisar essas pirâmides aqui ao lado. Basicamente, são pirâmides muito atípicas, de um país que passou por um processo de controle de natalidade muito único, a China. A China estabeleceu um controle de natalidade legislativo. Pois é, desde os anos 70 passou a vigorar a lei do filho único, que impunha a todo casal chinês apenas a possibilidade de ter um filho, justamente para conter o avanço dessa hiperpopulação que hoje ultrapassa 1,4 bilhão de habitantes e que já ficava perto de 1 bilhão naquela época. Basicamente deu certo, mas isso refletiu a uma condição piramidal muito específica e não vista no resto do mundo. A China passou a ter uma pirâmide com um topo muito estreito, mas que num primeiro momento tinha uma base extremamente larga, porque não havia controle de natalidade, e depois da política do filho único, o topo permaneceu estreito, não houve melhoria na qualidade de vida, só que a base foi forçada por lei a se encurtar, formando assim uma pirâmide em forma de losango. Topo estreito, baixa qualidade de vida, mas o estreitamento obrigatório por lei da base que garantia, assim, um menor número de nascimentos. Nos anos 90 houve a flexibilização da lei do filho único para as áreas agrícolas, já que estava faltando mão de obra no setor agrícola, onde cada família passou a ter direito a ter 2 filhos. E em 2016 foi extinta, foi revogada a lei do filho único. Hoje já não existe mais esse controle de natalidade legal impositivo. O que existe é ainda políticas de conscientização e manutenção, né, de planejamento familiar. Então a China tem estes 2 momentos históricos de sua pirâmide com 2 características muito particulares e que merece ser olhada com carinho e com um certo cuidado. Bom, partimos para a análise da pirâmide global. Notem que a pirâmide do mundo, da Terra, do planeta Terra, é uma pirâmide de país, planeta subdesenvolvido, base larga e topo estreito. A gente nota na segunda imagem que a base é larga justamente com a maior contribuição dos países pobres subdesenvolvidos. E o topo, apesar de estreito, tem como maior contribuição os países desenvolvidos ricos. Então a gente percebe que são os países pobres que enlarguecem a base da pirâmide e os países ricos colaboram com as populações mais idosas. Isso mostra as desigualdades econômicas e sociais. Beleza até aí? Bora lá então para começar a análise das pirâmides brasileiras. Chegamos então à análise das pirâmides etárias brasileiras e o avanço delas no tempo. Essa imagem já nos dá uma ideia de como as pirâmides evoluíram. Um país que até os anos 80 tinha uma base extremamente larga e um topo estreito, portanto tipicamente subdesenvolvido, mas que nos anos 90, 2000, 2010, 2020 passou pela sua transição demográfica rumo a uma pirâmide adulta e até 2050 vai chegar na pirâmide invertida envelhecida. A gente vai ver um vídeo a partir de agora que mostra exatamente toda esta lógica de transição da pirâmide brasileira. Bora lá assistir. Meus lindos e lindas, nós vamos agora então para uma análise um pouco mais profunda da nossa pirâmide etária, da pirâmide etária do Brasil em diversos momentos da nossa história. Somos uma população hoje de mais de 210 milhões de habitantes. Mas em 1950, o Brasil tinha uma população de apenas 53, quase 54 milhões de habitantes, e essa é a pirâmide brasileira. A parte rosa marcando a população feminina, a parte azul marcando a população masculina. E nós vemos as camadas
né, as barras horizontais, demonstrando aí cada uma das nossas faixas etárias. As faixas etárias podem ser vistas na lateral, aqui, olha onde o mouse está aparecendo, pode ser vista como intervalos de idade, onde você inclui populações de 0 a 4 anos numa faixa, de 5 a 9 na outra, e assim sucessivamente até chegarmos a mais de 100 anos. E o que a gente percebe é que cada uma dessas faixas pode ser determinada tanto percentualmente quanto por número exato de habitantes, população absoluta. E o grande barato desse esquema aqui, ó, é que à medida em que eu passo o mouse em cada uma das faixas etárias, o que é percentual tanto de homens quanto mulheres vira população absoluta. Bacana, né? Então aqui a gente vê o número da população absoluta que em 1950 existia no Brasil por faixa etária, olha lá. E a gente pode buscar outros momentos da nossa história aqui nesse gráfico. Por exemplo, se em 1950, na década de 50, tínhamos uma população de 53 milhões, em 1970, na década de 70, essa população já ultrapassa os 90 milhões. O que a gente percebe também é uma evolução na pirâmide. Olha, clicando aqui nos anos 70, como a pirâmide vai mudar. Reparem na pirâmide. Ó, a nossa base, como ela deu uma mudada, uma encurtada. Vamos ver os anos 50 novamente? Olha só, clicando nos anos 50, a nossa base era um pouco mais larga. E a gente já viu que bases largas marcam populações que ainda precisam passar pela fase da transição demográfica. São países que têm uma natalidade muito alta e, portanto, baixa capacidade de planejamento populacional ou familiar. São países que não têm um sistema de educação e de saúde que permite o planejamento familiar. São países normalmente com problemas econômicos e sociais. São países ligeiramente pobres e subdesenvolvidos. O Brasil é pobre e subdesenvolvido neste momento histórico. Mas, obviamente, que todo o planeta tem pirâmides que vão caminhar para a transição demográfica. Em 1970, nossa pirâmide encurta um pouco a base e o topo ainda não enlarguece. O topo mostra que a nossa expectativa de vida ainda é muito baixa nesse momento histórico. Quando partimos, então, dos anos 70 para comparar com a estrutura da pirâmide etária do Brasil nos anos 80, nós vemos uma mudança significativa na estrutura da pirâmide. A gente nota que essa base extremamente larga começa a tomar forma mais estreita. Ainda mantém-se larga, mas começa a estreitar. Isso é resultado do nosso controle de natalidade, que começa a funcionar. Bom, basicamente, então, dos anos 70, com uma população extremamente descontrolada em termos de natalidade, com baixa expectativa de vida, o que a gente percebe é que nos anos 80 o Brasil começa a tomar uma forma de transição. Obviamente que isso só vai se acelerar nos anos 90. Comparando os anos 80, então, com os anos 90, quando já temos uma população de 150 milhões de habitantes, notem que a nossa base encurta ainda mais e o nosso topo fica um pouco mais estreito. Um pouco mais largo, desculpem. Obviamente, o Brasil conseguindo iniciar a sua transição. Ainda há um processo de população subdesenvolvida, mas a gente já começa a notar o encurtamento da base. 5 anos depois, essa base vai ser ainda mais curta, olha só. E nos anos 2000, o Brasil já começa o seu período de transição demográfica, onde o crescimento começa a ficar mais lento. Ainda crescimento razoavelmente alto, mas ganhando um pouco mais de lentidão de crescimento. Basicamente, em 2010 já estamos no período de transição, onde a nossa base já está bem controlada e o nosso topo começa então a enlarguecer. É um período importante que a gente chama de bônus demográfico, justamente porque nós temos aí nas faixas acima dos 15 anos e abaixo dos 65 a maior concentração percentual de população em relação às outras faixas mais jovens e mais velhas da nossa pirâmide. Então é o período em que nós teremos maior folga de mão de obra para produzir riqueza e sustentar a população como um todo.
Quando chegamos, então, no nosso ano 2020, nós temos essa projeção aqui. Um topo ainda enlarguecendo, mas uma pirâmide ganhando contornos já mais quadrados. Nós estamos no final do nosso bônus demográfico, que vai chegar ao seu limite em 2024, 2025. E a pirâmide vai ter mudado um pouquinho mais. Olha só, a pirâmide vai ficando cada vez mais quadrada. Quando o Brasil atingir crescimento zero lá em 2045, ele já vai estar com uma pirâmide passando para o processo de envelhecimento, onde você tem um controle de natalidade eficiente há bastante tempo e uma população adulta que já vai envelhecendo e não vai sendo reposta. É nesse momento em que a gente já começa a ter uma sociedade envelhecida. Teremos aí uma população acima dos 230 milhões de habitantes. Quando teremos uma pirâmide envelhecida de fato? Lá no ano de 2070. Aí a nossa pirâmide vai ser uma pirâmide praticamente invertida. Uma pirâmide típica de países que completaram sua transição demográfica, controlam profundamente a sua natalidade e a expectativa de vida leva as pessoas até patamares de idade mais avançados. Claro que, por conta disso, tem-se a discussão sobre a necessidade de infraestrutura social para a terceira idade e também uma discussão acerca da Previdência Social, que foi feito muito recentemente no Brasil, antecipando muito este problema, mas que não necessariamente deveria ter sido feita já ou da maneira que foi feita. Isso ainda leva-se a muita discussão e a gente não vai fazer isso aqui. Tá bom? Olha só então a transição demográfica da pirâmide brasileira. Num primeiro momento, uma pirâmide subdesenvolvida, uma pirâmide ganhando maturidade e lá uma pirâmide se tornando envelhecida. Quais são esses três momentos históricos? População de país subdesenvolvido, década de 50. Anos 2015, população de transição demográfica, uma população chegando na sua fase adulta. E aí, depois de 2050, nós temos uma população envelhecida no Brasil. Vamos ficando por aqui nessa análise das pirâmides brasileiras. Eu desejo a vocês muita saúde, bons estudos, uma ótima semana. Um grande beijo nesse coraçãozinho lindo. Mantenham-se saudáveis. Tchau!